Os cães de caça estão sujeitos a um conjunto de acidentes de que convém estar alerta. Através de uma consulta no veterinário, é possível obter conhecimento sobre os perigos a que os animais estão sujeitos e as formas de agir na eventualidade da ocorrência de algum problema. Em relação aos cães de caça, o mais vulgar que nos aparece aqui no consultório de acidentes de caça são efetivamente o resultado dos azares, dos acidentes mesmo com os tiros. Mais vulgar na caça às codornizes e na caça ao coelho, porque são tiros mais rasteiros, sempre por acidente, que lá está, são cães que aparecem de repente, que vêm a fugir atrás de algum coelho, que não são vistos por alguma razão e que, portanto, sem querer, levam ou sofrem vários bagos cuja gravidade depende essencialmente da distância a que foi o tiro e da localização. De um modo geral, não são acidentes complicados. Quando são complicados, já cá não chegam, portanto, morrem durante o caminho. No entanto, são sempre situações de emergência, são sempre situações que têm que ser tratadas com alguma rapidez. Para além dos acidentes resultantes dos tiros, aparecem-nos os acidentes das navalhadas dos javalis nas montarias. Esses, de um modo geral, são mais complicados, embora a grande maioria sejam pura e simplesmente para suturar a pele. Aparecem-nos alguns com perfurações abdominais e até perfurações torácicas. Quer um, quer outro, são sempre situações de maior urgência, são situações que obrigam que o proprietário tenha algum cuidado no transporte e algum cuidado na proteção da ferida. Portanto, o que a gente aconselha sempre às pessoas é que ponham as vísceras para dentro da cavidade abdominal e que apertem depois com um pano ou com alguma coisa que impeça de sair e que impeça de serem traumatizadas. Depois, quando cá chegarem, o procedimento cirúrgico passa também pela lavagem, portanto, na resolução desse problema. Outro acidente que aparece com alguma frequência são os cortes dos arames farpados. Cortes e, às vezes, nas redes, as fraturas de pernas. As pessoas continuam com alguma tendência, algumas pessoas naturalmente, a achar muita graça aos cães a saltarem as vedações, em vez de levantarem as vedações e de os passarem por baixo. Qualquer erro de cálculo por parte dos cães leva a metê-los uma pata entre duas porções da rede ou entre dois arames farpados e a torcer, que depois eles, coitados, pela dor e por estarem enervados, forçam muitas vezes até partir antes dos donos lá conseguirem chegar. E mesmo a abordagem em cães nestas situações deve ser uma abordagem calma, porque eles não sabem o que é que está a magoar, tentam fugir quando a gente chega, especialmente chegarmos com muita velocidade e muito enervados, e mais facilmente se traumatizam ou traumatizam a gente, porque eles não sabem o que é que está a magoar. Os rasgões pelos arames farpados são também muito, muito frequentes, embora, de um modo geral, sejam cortes limpos, que a gente com alguma facilidade de sutura. O que é preciso as pessoas terem consciência é que a sutura é eficaz se for feita, sutura sempre o procedimento cirúrgico, se for feita até 6 horas no máximo depois do traumatismo. A partir daí está iniciada a cicatrização e para que seja suturado temos que fazer um procedimento cirúrgico, ou seja, temos que reavivar os bordes da ferida. Outra das situações que acontece muito são os objetos estranhos, quer nos olhos, quer nos ouvidos. Mais vulgares no interior dos ouvidos do que nos olhos, ou pelo menos chegam-nos mais vezes porque são mais complicados de tirar. Essencialmente nos cães de coelhos, quando quando caçam muito em silvas, ou nos restantes cães, quando caçam em pastos, as praganas, aquelas partes dos balancos que se põem para dentro dos ouvidos e depois com aquelas duas asinhas não saem de lá, são também um dos acidentes vulgares, esse com solução razoavelmente fácil, quer nos olhos, quer nos ouvidos. Já por outro lado, em cães de pelo comprido, por vezes estas setas metem-se entre os dedos ou debaixo do pelo, depois com o movimento dos animais vão entrando, só têm uma direção e depois só por procedimento cirúrgico é que as conseguimos retirar, e não é fácil porque depois a localização não aparece nem em raio-x nem em ecografias, portanto é sempre uma situação complicada.
Restam-nos as gastroenterites, são muito vulgares após os dias de caça. Isto porque os cães, ou porque beberam água estagnada porque tinham sede numa poça ou numa charca qualquer e nos aparecem no dia seguinte com vómitos e com umas diarreias escuras, ou porque consumiram algum alimento estragado ou alguma porcaria que encontraram. Mais preocupante quando são ossos de pássaros, o que não é muito complicado ou muito difícil de encontrar no exterior. Então aparecem-nos depois, como é óbvio, porque comeram alguma coisa estragada, com uma sintomatologia gastroentérica evidente. Por último, aparecem-nos os envenenamentos, eu aí não lhes chamo acidentes, chamo-lhe assassinatos, porque mata cães, mas também pode matar crianças. Além do mais, é proibido, e portanto, como sendo proibido por lei, não pode nem deve ser praticado, e é proibido exatamente porque um isco com veneno mata quem o apanha e não mata quem alguém pensou em apanhar. De qualquer forma, ele está proibido. Não se pode matar com veneno nem animais silvestres nem animais domésticos, é completamente proibido e portanto isso nunca deveria existir. Especialmente porque estes envenenamentos são feitos de um modo geral com derivados da estricnina, que não têm antídoto, ao contrário, por exemplo, dos organofosforados ou dos organofosforados, que às vezes são utilizados como inseticidas, que têm antídoto, ou do veneno dos ratos que têm antídoto. Estes não têm antídoto e especialmente na estricnina, a baba que os cães deitam e é copiosa na altura da intoxicação, pode intoxicar qualquer um da gente se tivermos o azar de tocar nela e a levarmos à boca. Portanto, são produtos que, para além de proibidos, são extremamente perigosos. Os iscos são mudados pelos animais silvestres de um lado para o outro e, portanto, é preciso um cuidado brutal com estes produtos. Por último, falaria também só um bocado na preparação dos cães para o início da caça, para evitarmos as acidoses musculares, vulgar cansaço, com lesões musculares mais ou menos graves, que são os cães que não estão treinados e que vão no primeiro dia de caça sem o mínimo de treino, às vezes igualmente com os donos, mas eles talvez com menos consciência ou sentem-se menos vezes, que nos aparecem sem conseguir dar um passo, com umas urinas muito escuras e, portanto, com sintomatologia evidente de rabdomiólise, que é o resultado da não preparação. Não vamos levar um animal para o Campeonato do Mundo, embora o Campeonato do Mundo seja andar atrás das perdizes ou dos coelhos, sem ter o mínimo de preparação. Não nos podemos lembrar dele na véspera da caça. Quem diz isto diz os golpes de calor, que sucedem muito e sucedem mesmo quando está frio, e é importante que a gente tenha consciência disso. Os cães não suam, não sei porque é que se diz suar que nem um cão, mas eu nunca vi um cão suar, nem o conseguem fazer, e portanto a única forma que têm de perder calor é arfar, e mesmo que o dia esteja frio ou fresco, um cão que andou a caçar e que tem os músculos extremamente quentes, porque ainda não conseguiu perder calor suficiente, se for posto na mala de um carro, mesmo que o ambiente esteja frio cá fora, ele em pouco tempo vai aquecer a mala do carro e mesmo que tenha ar para respirar suficiente, acaba por morrer de golpe de calor. Portanto, são animais que, pelo facto de não suarem, são muito mais sensíveis à temperatura do que os outros que facilmente perdem calor através do suor.